Oi, mamãe ou futuras mamães. Meu nome é Tainá e hoje eu abro meu coração para esse canal. Há um tempo eu tenho ensaiado para começar esse canal e compartilhar a minha história de vida. E espero que esse é o objetivo desse canal, que você se sinta abraçada, acolhida desse outro lado. Eu não sei qual a sua religião, não sei a sua situação ou como você chegou até este vídeo, mas eu espero que através da minha história você possa se sentir com uma esperança, acolhida e crendo que para Deus não há nada impossível, né? Eu acredito em Deus, em Jesus Cristo, sou cristã e tenho passado uns processos com Deus nessa caminhada e foi através desses processos que o Senhor colocou no meu coração para que eu abrisse esse canal. Às vezes a gente não entende, né? Às vezes a gente até acha que não há necessidade. Pra quê, né? Que eu vou compartilhar a minha história, né? Quem quer saber da minha história? Mas há 4 anos atrás eu passei um processo muito difícil na minha vida. Eu sempre tive esse sonho de ser mãe e eu e meu esposo estávamos nos preparando já há 1 ano para esse momento. E através de uma profecia de um pastor que eu nunca tinha visto, foi a primeira vez na minha igreja trazer a palavra. E no final do culto, quando o culto acabou, ele chamou eu e meu esposo para estar dizendo que nós passaríamos por uma situação muito difícil. Ele não foi detalhista, mas ele falou que haveria muito choro, muita tristeza, mas que o choro duraria uma noite e que a alegria viria pela manhã. E ele disse para nós lermos Deuteronômio capítulo 28 e para nós permanecermos em fidelidade ao Senhor, que Ele estaria conosco no meio dessa tempestade. Eu não entendi nada e nem sabia que o que Ele estava falando seria a ver com o nosso sonho de ter filhos, né? Mas passado alguns meses, uma moça foi congregar na nossa igreja. Ela estava de passagem na casa da mãe dela, de férias, e ela congregou por lá por alguns meses. E Deus usou ela para falar que me daria uma filha, uma menina linda, e que o Senhor já estava cobrando dela, que era para ela entregar essa mensagem. E ela ficava meio insegura porque eu vivia no meio das crianças, né, ali da igreja, e ela ficava com medo de, será que eu devo falar, não devo falar, até que o dia que ela chegou e falou. Então eu não entendi, porque há uns 2 meses atrás haveria uma profecia de tempestade. Eu tô resumindo para vocês, tá? Para vocês entenderem um pouquinho dessa história. E eu e o meu esposo já estávamos tentando ter filhos. E eu falei, amém. E passado o tempo, não foi muito, foi dentro de 1 mês, eu descobri que estava grávida. E eu lembro que eu passei uma gravidez angustiada, porque algo do meu coração dizia que essa criança não era minha. Mas eu não tinha coragem de compartilhar com ninguém. E eu lembro que as minhas orações eram assim, o Senhor me deu, né? Eu perguntava para Deus, o Senhor não me deu? Porque eu lembrava da primeira profecia que foi do pastor. Porque eu falei assim, meu Deus, como uma pessoa chegou, falou que eu ia passar por uma tempestade e de repente uma pessoa chega e fala que o Senhor vai me abençoar, né? A gente fica confuso. Mas eu sou daquelas pessoas que eu sempre levo aos pés do Senhor. Eu sempre oro, eu sempre busco direção de Deus, né? E eu falo, seja a vontade feita do Senhor, que se realmente for a vontade dele, vai acontecer do jeito dele. E eu sei que como Deus, ele é fiel aos que o temem, aos que obedecem a ele. E eu descansei no Senhor. Quando eu cheguei com 5 meses de gestação, eu fiz um chá revelação e descobri que era uma menininha. Realmente era uma menina que o Senhor tinha me mandado. Era a menina que a irmã falou que Deus ia me dar. Mas aí, depois, né, do chá revelação, durante a semana, eu lembro que eu cheguei do chá revelação e eu tava triste. E meu esposo perguntava pra mim, nossa, mas por que você tá triste? O que tá acontecendo? Tô vendo que você tá pra baixo e tal. E eu falava pra ele assim, não, tá tudo bem.
porque várias madrugadas que eu acordava às 3 horas da manhã para orar, eu ouvi o Espírito Santo dizendo que ia levar aquela criança que estava dentro de mim. Ele falava, ela é minha. Eu não queria acreditar naquilo. E eu coloquei na minha cabeça que eu não podia falar pra ninguém e que eu não podia compartilhar aquilo, porque as palavras têm poder. Realmente, as palavras têm poder sobre as nossas vidas, né? Eu acredito muito nisso e eu não quis compartilhar com ninguém sobre esse meu pensamento, sobre as minhas madrugadas orando, falando com o Senhor. E eu já sabia que aquela criança não era minha, mas eu não queria acreditar que ela não era minha. Eu queria crer que o Senhor iria me dar ela. E ali o Senhor me deu sonhos. E todos os sonhos, essa menininha, ela dava tchau pra mim. Ela dava tchau, ela encontrava a mãe dela e ela ia embora. E eu comentei com meu esposo sobre esses sonhos. Mas nunca falei pra ele que eu sentia no meu coração que essa criança ia embora. Quando eu levanto, às 8 horas da manhã, eu levanto com um sangramento muito intenso. Assustada, tentando entender o que estava acontecendo. Mas eu não conseguia entender. Fui para pronto-socorro novamente. Chego lá, fui atendida e descubro que eu estava com 6 dedos de dilatação. Que eu estava... A qualquer momento minha filha ia nascer. Eu não queria acreditar. Mas eu ficava parada, eu não tinha o que falar, sabe? Porque um tempo já estava me falando sobre isso e eu não quis compartilhar. O médico foi bem claro comigo que ela podia nascer e talvez poderia sobreviver, mas talvez não poderia sobreviver. Ele foi muito sincero. E lá eu fui pra sala de pré-parto. E eu lembro, gente, que eu passei lá, caladinha, com muita dor. Teve várias enfermeiras que me atenderam bem, mas várias enfermeiras também que me atenderam muito mal. E o que eu quero dizer é que apesar dos dias ter começado difícil, ter começado de uma forma muito dolorida pra mim, Deus colocou pessoas ali pra cuidar de mim, do meu esposo, que me atendeu bem. E eu lembro que elas queriam impulsionar, algumas queriam impulsionar, né, o meu parto. Eu não podia fazer cesárea porque eu já estava avançado já a dilatação. E elas perguntavam se eu estava com contração e eu falava que não. Elas perguntavam se eu estava sentindo dor, eu falava que não. E eu sofria ali calada porque eu queria ficar com a minha filha até o último minuto dela de vida dentro de mim. Ela estava se mexendo. Ela estava bem. E naquele momento eu não perguntei para Deus. Eu não questionei o Senhor. Eu só fiquei vivendo os últimos minutos com a minha pequena. E aí, eu lembro que eu fui para uma outra sala porque começou a chegar mãezinhas ali para ganhar neném e eles não costumam deixar junto e me separaram. Me levaram para uma outra sala. Minutos antes de eu ganhar minha filha, meu esposo começou a louvar um hino que já estava com ele na minha cabeça. Eu lembro que fui mandada para uma outra sala e lá veio um louvor no meu coração, um louvor da harpa cristã. E esse mesmo louvor que veio no meu coração, veio no coração do meu esposo, foi muito ali, eu já estava com muita contração. Só que eu sempre negava que estava com contração. Eu sofri caladinha. E eu lembro que eu comecei a cantar esse hino e meu esposo também, eu pedi pra ele a harpa. E eu comecei a cantar esse louvor, que é o número 4 da harpa. Não desanimes, Deus proverá. Deus cuidará de ti. Sobre tua sombra te acolherá. Deus cuidará de ti. Deus cuidará de ti. No teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará.
Deus cuidará de ti. E eu cantei até o final deste louvor. Foi eu finalizar esse louvor. Eu senti uma paz. E eu falei pra ele, ela vai nascer. E vai ser agora. E eu lembro que saímos correndo com a minha maca pro ala de cirurgia, né? Pra fazer o parto. E quando chegou lá, eu falei pra ela, não vai dar tempo, ela vai nascer. E eu lembro que eu comecei a colocar a mão pra poder amparar ela. E a médica, não precisa colocar a mão, não coloca a mão. E ela nasceu. Ela nasceu, viva. E eu já tinha pedido pros médicos levar ela, porque eu não queria ter um peso na consciência de que eu não fiz de tudo pra salvar minha filha, sabe? Porque ela falou assim, ela pode nascer e a gente vai entregar ela no seu colo. E ela pode nascer e a gente pode levar ela pra tentar, né? Mas ela é muito pequenininha. Ela só pesava 450 gramas. E eu falei, não, pode levar. Porque eu não queria ter esse peso na minha consciência, sabe? Tipo, se eu tivesse deixado os médicos fazer alguma coisa por ela. E aí, eles levaram. E depois, mais ou menos uma hora e pouco, eles trouxeram ela. Ela não tava mais viva. E ali a gente ficou com ela. Mais de uma hora. Com ela nos braços. E eu olhei pro meu esposo e falei, essa é a tempestade. A tempestade que o pastor falou que nós íamos passar. E na hora ele falou, meu Deus, é mesmo. Era uma tempestade. E por que eu quero compartilhar essa história com você? Eu não sei qual que é a sua história. Eu não sei qual é a dor que você está passando desse lado. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu sei que às vezes o Senhor nos permite passar por dores. O Senhor nos permite passar por processos. Porque às vezes nós precisamos ser lapidados por Ele. Ai, mas o Senhor, você pode até perguntar, mas o Senhor faz você sofrer. Quem não é cristão talvez não vai conseguir entender. Mas o Senhor falou assim, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. E desde o começo o Senhor estava me preparando para isso. Desde o começo o Senhor estava mostrando que Ele me deu, mas Ele tirou. E na hora eu lembrei da história de Jó. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Às vezes nas nossas lutas são afrontas do inimigo para provar as nossas fé. E eu sabia que aquilo que eu estava passando era uma prova da minha fé. Porque é muito fácil nós confiarmos em Deus quando tudo está bem. É muito fácil confiarmos em Deus quando Ele realiza tudo o que nós pedimos, o que nós sonhamos. É muito fácil adorar a Deus quando as coisas vão bem. Mas quando as coisas vão mal? Mas quando as coisas não dão certo? Será que significa que Deus não está com a gente? Eu venho para te dizer hoje, não. Significa que, apesar das suas batalhas, das suas lutas, o Senhor nunca te abandonou. O Senhor não nos deixa quando nós passamos pelos dias difíceis. Ele é um Deus de dias difíceis também. Ele é um Deus de dias bons, mas Ele também é um Deus que está nos dias ruins. Ele não nos desampara. E o Senhor vem me incomodando já há um tempo para compartilhar esse testemunho. Hoje, eu vivo a promessa do Senhor. Quando aquele pastor disse para mim, o choro dura a noite toda, né? Mas a alegria vem pela manhã. E o Senhor, Ele tem as formas dele trabalhar. Eu passei por essa situação, por essa perda. E através dessa perda eu descobri que eu tinha um problema no útero.
que se chama incontinência istmo cervical. Conforme a criança vai crescendo, ela vai pegando peso e o útero dilata. E nos momentos difíceis eu não conseguia entender, sabe? Mas eu nunca questionei o Senhor. Eu nunca perguntei pra Ele por quê. Porque Deus foi tão cuidadoso comigo, porque Deus usou 2 pessoas pra me falar. Olha, você vai passar por uma tempestade. Vai ter muito choro. Mas a alegria do Senhor vem pela manhã. Você vai ter uma menina. O Senhor usou pessoas pra falar comigo. E isso só me mostra o quanto Ele me ama. E isso mostra o quanto Ele nos ama. Você, mulher, que tá aí do outro lado, que chegou até aqui nesse vídeo, eu quero dizer pra você que independente do que você esteja passando, há um Deus ainda que faz milagre. Depois de 4 anos, eu criei coragem e força pra vir compartilhar essa história com vocês. Depois dessa perda, eu tive meu filho Rafael. É uma outra história bem delicada, complicada, mas que vale a pena ser compartilhada. Porque eu pude ver em meio a essa caminhada o cuidado do meu Deus. E que Ele ainda é um Deus que faz milagre. Eu perdi minha filha, o amor da minha vida. Eu tinha tudo dela, tinha berço, tinha roupa, tinha um monte de coisa já. Foi difícil, doído. Mas em todo tempo o Senhor tava me colocando no colo, sabe? A vontade do Senhor, ela é perfeita. Independente da situação. Seja difícil ou seja bom, Ele está conosco. Esse momento mais difícil da minha vida, que apesar do Senhor ter mostrado todo o processo que eu iria passar, Ele cuidou de mim. Eu tive depressão pós-parto e Satanás é sujo, né? Ele me acusava que a culpa era minha e o Senhor vinha e me colocava no colo. O Senhor, Ele me sustentou. Deus não abandona uma mãe ferida. Ele cura, Ele restaura, Ele transforma. E hoje esse é o motivo de eu estar compartilhando o meu testemunho de mãe para uma outra mãe ou para uma futura mamãe. Não perca a sua esperança, não perca a sua fé. Creia que ainda há um Deus que faz milagres. É o meu primeiro vídeo, como eu falei pra vocês, não vai estar perfeito, né? Nem os cortes, nem nada. Mas, se você está vivendo esse momento de perda, ou o processo de poder ter um filho, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu te convido para ficar aqui comigo. Vamos caminhar juntas e que Deus abençoe você no processo que você estiver passando. Eu tenho o intuito desse canal de interceder, de orar pelas mães que passarem por aqui. Porque eu vi o quanto isso é importante. Quando eu estava no lugar de vocês, eu vinha pelo YouTube. Eu procurava histórias como a minha. Eu procurava testemunhos como o meu. Eu procurava mães que passassem pelo mesmo processo que eu estava passando. E isso me fortaleceu, isso me deu esperança, isso aumentou a minha fé. E eu olhava essas mães e eu falava assim, eu creio que eu também vou viver o meu milagre. Eu creio que Deus vai fazer um milagre na minha vida. E hoje eu te convido, vamos caminhar juntas, de mãe para mãe. Vamos compartilhar as nossas dificuldades, as nossas dores. E que esse canal, ele tenha esse intuito de cura. Que ele tenha esse intuito de alcançar alguém que esteja precisando se sentir acolhida e abraçada. Sinta-se assim, abraçada por esse testemunho. Pois depois de todo esse processo, o Senhor me fez viver o meu milagre.
E eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo o meu milagre chamado Rafael. Foi o meu segundo filho. Eu vivi outro processo, mas até aqui me ajudou o Senhor. Deus abençoe você por ter ficado até o final. Que você se sinta abraçada através dessa história e que fortaleça a sua fé em Cristo Jesus. Um beijo. Até a próxima.